dizer a vocês que a gente tem uma ponte agora que está sendo feita entre a manhã e a tarde, porque a gente tem grandes questões nacionais, problemas políticos, uma série de coisas que a gente está vivendo nesse momento, mas a gente tem que lembrar também que a gente mora, vive, trabalha nas cidades e nos territórios, né? E é ali que a gente atua e pode atuar para mudar boa parte dessa realidade que a gente tem, né? As pessoas, é ali que se materializam os problemas, e é por isso que a gente está aqui fazendo essa discussão sobre ação política local. Alô? Tim Maia aqui não daria certo, né? Ação política local e processo de construção de cidades e territórios. Meu papel aqui vai ser mediar o debate. No fundo, a grande contribuição que nós vamos ter aqui, ela vai ser de atores que estão fazendo isso, ligados à nossa rede, André e Thaís, falando um pouco da metodologia de ação construída pelo Instituto Arapiaú, que é o nosso parceiro, junto com a RAPS. Depois a gente tem a experiência de Belém, a experiência do CODEM em Maringá, e o Rodrigo, que é o responsável pela área de cidades e territórios no Arapiaú, vai falar das experiências do Arapiaú. E também é da nossa rede RAPS. E o Rafael também vai falar, não é isso? Ou seja, eu vou falar rápido para que vocês possam, a gente possa aprender um pouco com estas experiências e futuramente criar as nossas. Mas, no fundo, é uma apresentação. Podemos passar? Bom, impossível a gente ler tudo isso, mas, no fundo, o que a gente gostaria... Aliás, eu não vou passar a apresentação, a gente pode passar pela apresentação e eu colocar um pouco a apresentação. A RAPS, ela nasce com o objetivo de formar lideranças políticas, né? E ela, de repente, começa a ter a chegada de uma série de outras lideranças sociais que atuam, de alguma forma, na gestão pública. Ué, está andando sozinho isso aí? Atuam na gestão pública ou atuam na sociedade civil, engajadas para mudar. Não, eu não vou usar a apresentação. Não. A desobediência civil. Atuam na gestão pública para mudar a realidade local ou a realidade nacional. Aqui se trata da gente discutir como os empreendedores e as lideranças políticas da nossa rede podem conseguir construir processos de mudança. E mudança com um significado, mudança voltada à construção de cidades e territórios sustentáveis, tendo a sustentabilidade como um norte, né? E é para isso que a nossa rede se formou. A gente vai ver aqui algumas experiências e a metodologia que Thaís e André vão trazer para vocês, baseadas nesse trabalho. O importante é verificar que são experiências de naturezas distintas. Muita participação, por exemplo, na experiência de Sobral, uma construção de um processo de planejamento que envolve especialistas locais, especialistas de fora da cidade e do estado do Ceará, mas, fundamentalmente, a participação da população. A cidade ela foi dividida em pedaços e grupos de jovens foram construindo esse processo de validação do diagnóstico ao processo de planejamento. O resultado é que, na eleição do ano passado, todos os candidatos a prefeito de Sobral usaram como plataforma eleitoral o planejamento que foi construído em parceria pelo Instituto Arapiaú e o Instituto Votorantim e outras instituições, mas fundamentalmente em parceria com a sociedade. A gente tem também a experiência de Maringá, que é uma experiência mais longeva, e a gente tem um conselho de atores da sociedade mais focados no empresariado local, que também tem garantido a permanência de uma série de políticas públicas, e a Márcia, do CODEM, vai poder falar para vocês. O que é importante a gente ter em mente, e aí eu vou passar para eles, é que a gente pode fazer a diferença do lugar que a gente está. Ninguém precisa ser candidato, ninguém precisa ser secretário de Estado, municipal, ministro, para poder mudar a realidade local. E mudar a partir do lugar que a gente está é entender que nós não somos o ator principal, né? E a gente tem que construir
esse processo, mapeando todos os atores que estão ali no local, construindo um projeto coletivo, mas construindo também com o governo, porque a sociedade civil muitas vezes tem receio. A gente tem uma tradição no Brasil do monitoramento, da fiscalização, que é super importante, mas às vezes a gente tem receio de sentar com o governo e construir, porque a gente pode se descaracterizar. Acho que é o momento da gente avançar e trabalhar numa construção sustentável, porque os políticos vão passando, as gestões vão passando, mas a gente precisa construir um processo que seja sustentável. Ele só será sustentável quando a gente unir todos esses atores, como a gente vai ver no caso de Maringá, em torno de um projeto comum. E, por fim, antes de passar para eles, eu vou ficar aqui moderando, eu queria aproveitar e fazer uma pequena propaganda, mas, no fundo, é pedir a todos os empreendedores cívicos que estão aqui. Eu, atualmente, estou na Secretaria de Educação do município e a gente abriu um processo lá que chama Pátio Digital. Então, a gente está apoiando iniciativas de empreendedores, de grupos de jovens na área de sistemas, na área de melhorias de problemas que nós temos lá na Secretaria. A Secretaria tem 1 milhão de alunos, são 3.300 escolas, são 120 mil pessoas trabalhando e muitos problemas. E a gente resolveu, junto com a Unesco, fazer prêmios para experiências, para pessoas que queiram resolver os nossos problemas. Então, dentro da amizade cívica, eu gostaria de ter, se possível, a participação de muita gente da RAPS nesses concursos ou em outras iniciativas que a gente vai ter lá, porque eu acho que com isso a gente consegue também avançar lá na gestão pública. Desculpa fazer essa pequena propaganda, mas, na verdade, em benefício próprio, eu gostaria muito de ter a parceria com vocês. Chama Pátio Digital, é só procurar na internet. É uma iniciativa de governo aberto, que acabou de ser premiada nesses 5 meses. É uma iniciativa de premiação. Hoje mesmo, eu não pude estar aqui de manhã, porque a gente tem um grupo de jovens que acabou de desenvolver um software para a gente fiscalizar a merenda, que vai estar aberto na internet para que qualquer prefeitura do Brasil possa acessar. E todas essas construções são públicas, com software livre, disponíveis para a sociedade. Então, gostaria de convidar os colegas que atuam na área de melhoria, ou querem atuar, não só na melhoria da educação, mas na melhoria de questões públicas, estão todos convidados a participar conosco. E agora eu vou passar para na verdade, os donos da festa, que são a Thaís e o André. Não sei quem começa, André. A Thaís vai começar. A Thaís é do Instituto Arapiaú e está desde o início do projeto Cidades e Territórios, vai falar um pouco da metodologia do projeto, não é isso? Bom, boa tarde. É um prazer enorme estar aqui, falando um pouco sobre esse projeto que a gente está junto com a RAPS aí há mais ou menos 1 mês e meio, a gente começou a desenhar. Então, como o Alexandre falou, eu trabalho no Instituto Arapiaú, nesse programa de cidades, e hoje aqui agradecendo, então, nesse trabalho que a gente fez em conjunto, toda a equipe do Instituto Arapiaú que ajudou, a equipe da RAPS, o André, o Marcos e todos, e também o pessoal do Cidades Sustentáveis, que também apoiou bastante a construção desse guia, que é o material que está na mesa de vocês. Eu vou passar a palavra para o André começar explicando um pouco, dando contexto, e depois eu continuo para explicar um pouco mais sobre a metodologia. Obrigado, Thaís. Obrigado, Alexandre, pela introdução. E obrigado a todos vocês que estão aqui acompanhando com a gente. Passar um pouco o contexto, desse projeto. Ele surge justamente no momento de crise no Brasil, e que, a partir da identificação das ações dos empreendedores cívicos, nos seus locais, e da grande potencialidade de transformação social que essas ações têm, a RAPS identificou, junto com o Instituto Arapiaú, uma grande oportunidade de apoio às ações dos empreendedores cívicos a partir já de onde eles estão na ponta, atuando nas suas cidades com a transformação social. A gente pensou
a gente vai passar um pouco, geral, o que a gente está falando quando a gente fala dessa ação política, quando a gente está falando dessa transformação para cidades e territórios sustentáveis. Vamos olhar um pouco as organizações, metodologias, ferramentas e casos que nos servem de referência e que a gente colocou nesse guia. E quais as habilidades e capacidades a gente imagina que esses empreendedores devam ter para desenvolver esse tipo de ação. Então, esse projeto vem de um olhar mais cuidadoso que a RAPS está tendo com os empreendedores cívicos e de olhar de que forma a gente pode potencializar a sua ação, né? A gente espera, com esse projeto, fazer uma compilação e aí oferecer um cardápio de tudo que está sendo feito na sociedade, que é muita coisa, para o desenvolvimento local. Então, desde metodologias, processos de como desenvolver essas ações, quais são as etapas necessárias e também ferramentas no sentido de apoiar pontualmente essas ações. Então, que ferramentas já existem aí para o engajamento cívico, para o engajamento da população em processos participativos, para fazer um diagnóstico da cidade, enfim, para o monitoramento. A gente contou também com o apoio do Programa Cidades Sustentáveis, além do Arapiaú. Então, eles já têm uma vasta experiência nessa questão do monitoramento, com os indicadores, e a partir desse olhar de tanta coisa que está acontecendo na sociedade e também da riqueza da nossa rede, a gente chegou a esse guia, que é um início de uma proposta de mapeamento, um início de consolidação de algumas ferramentas que a gente entende que podem apoiar essa ação local. E a proposta aqui é que vocês sejam convidados para continuar esse processo, depois nas mesas, depois que a gente fizer a apresentação, indicando outras ferramentas, outras metodologias, e que isso continue ao longo do ano. O propósito, então, é contribuir para a ação dos empreendedores cívicos, e o propósito do guia, como eu disse, é esse mapeamento, é esse apoio, olhar para o que tem na sociedade, né, e que pode contribuir com isso. A gente fez muitas conversas com empreendedores e lideranças RAPS. Assim, a riqueza da rede realmente nos dá certeza de que a gente está indo no caminho certo e de que através da nossa rede, através da contribuição de vocês e da ação de vocês, que a gente vai conseguir as transformações desejadas, a partir das cidades também. A gente olhou junto com várias conversas, os agradecimentos estão aí no guia no final, olhar para essas ferramentas e metodologias para compor esse cardápio. Conseguimos também identificar um pouco o papel da liderança em cada uma dessas etapas. Então, começamos a pensar qual é a ação que a liderança tem que fazer para fazer um engajamento, qual é a ação que a liderança tem que fazer para conseguir um diagnóstico da cidade que não só reflita os indicadores já sociais, demográficos, mas que indica a percepção daquela cidade, a visão que aquela sociedade tem para o seu futuro, né, através desses processos participativos. E também aprimorar a conceituação dessas etapas, que a gente vai olhar um pouco mais detalhadamente agora para frente. Então, o guia se divide nesse contexto geral. A gente coloca uma grande ênfase no início sobre o papel das cidades no desenvolvimento na agenda do desenvolvimento sustentável, em especial a Agenda 21, né, a Agenda 21 local, que trouxe muitos conceitos e experiências que foram feitas a partir dela e que já tem alguns princípios bem estabelecidos. Depois vamos passar pelas metodologias e ferramentas, alguns casos de referência e, no final, competências e aprendizados. Aqui são essas etapas que elas vieram da Agenda 21 local e, a partir de experiências consistentes nesses processos participativos de desenvolvimento local, que são etapas que a gente considera necessárias para esses processos, que a gente imagina aqui na RAPS, com o lançamento
desse projeto, que seja um processo amplo, de uma visão ampla, integrada para o desenvolvimento de uma cidade. Então, a gente está pensando como as nossas lideranças e os nossos empreendedores cívicos vão dar início a esses processos de participação social e construir uma visão de futuro para aquela cidade, e que essa visão tenha o caráter da ação que seja política. O que a gente entende por político? De incidir nos instrumentos institucionais já existentes, incidir nas leis de diretrizes orçamentárias, incidir no plano plurianual, incidir enfim, em todos os planos, nos planos diretores e agendas da cidade institucionalizadas. Como uma ação política, a gente entende que a valorização desses espaços é o canal, a porta de entrada para que esses processos aconteçam e tenham uma duração de longo prazo e uma efetividade para a transformação local. Aqui eu vou passar um pouco, então, rapidamente, o que a gente pensou para cada etapa, chamando a atenção para alguns pontos específicos. Então, quando a gente fala ali na etapa de sensibilização, mobilização e engajamento, a gente uniu esses três pontos numa mesma etapa. A gente sabe que a conceituação é diferente, e aqui chama a atenção, por exemplo, para comunicação, como você vai comunicar esses processos, como você vai recrutar essa sociedade para que os processos sejam participativos. E aí no mapa que a gente fez, que vocês vão poder ver no guia mais detalhados, para cada etapa tem alguns exemplos, tanto de metodologias como de ferramentas que estão mais ligadas àquela etapa específica. No diagnóstico, por exemplo, a necessidade da captação da percepção do cidadão. Na formulação, tem um grande papel desse debate do que é uma visão de futuro e de traduzir isso numa agenda de curto prazo. A implementação, existe um caráter central da ação política do empreendedor ou da liderança RAPS, que é como influenciar esses processos, né, que eu acabei de falar, esses processos já institucionais, qual é a governança necessária para que haja essa interação entre sociedade civil e governo de uma forma perene e institucionalizada e que avance, independente do gestor que está ali, do prefeito que foi eleito, que seja um plano daquela sociedade para aquela cidade. E em avaliação e monitoramento, também a importância desses... Aqui a gente vê grandes projetos que já têm uma grande participação cívica, né? Por exemplo, os observatórios sociais, o programa Cidades Sustentáveis, já são programas que estão ocorrendo nos municípios, nas cidades, e que já tem ali um grande corpo social mobilizado, e que a gente entende que a partir daí muita coisa pode acontecer e pode ser uma porta de entrada para esse tipo de ação. Como eu disse, a gente não espera que a partir de amanhã as lideranças RAPS vão para suas cidades e comecem processos amplos de participação social e construção de uma grande visão de futuro. Esse é o nosso desejo maior, né? A nossa vontade é essa, e a gente quer apoiá-los, entender como a gente pode apoiá-los nesse processo. Mas a gente entende também a necessidade de partir da ação que vocês já exercem e de como fortalecer essa ação, eventualmente a partir de uma temática específica. Então, a Thaís vai falar um pouco mais sobre os filtros que a gente usou para chegar a essas ferramentas e a essas metodologias, e a importância de deixar claro que aqui é uma primeira visão e a gente priorizou esse olhar mais macro de estabelecimento desses processos, né? Mas quero reforçar aqui que não queremos deixar de lado a ação dentro de cada uma das temáticas. A gente entende que a partir daí, a partir de onde o empreendedor já está ou a liderança já está atuando, que a gente vai conseguir começar esses processos e potencializá-los. Bom, então, como o André comentou, nós tínhamos aí no início um mapeamento bastante amplo
em que a gente olhou para várias iniciativas, e aí uma tentativa de classificar as coisas, e aí uma definição que é bastante importante, que a gente começou a notar, é que existem várias metodologias e ferramentas. Então, quando a gente diz nesse guia, né, esse levantamento de metodologias e ferramentas, ferramenta a gente entende que é um instrumento, um software ou uma plataforma que auxilie na execução de uma tarefa. Então, ele normalmente apoia a execução de uma metodologia que a gente entende aqui, que é um conjunto de instruções. Então, são explicações detalhadas sobre um processo e que, se eu pego, leio, eu consigo replicar de alguma forma. Então, nesse guia, a gente está juntando as duas coisas, tanto metodologias quanto ferramentas. De onde nós partimos para chegar nesse material que vocês têm em mãos? Nós tínhamos uma lista de um trabalho prévio que o Arapiaú fez com a FGV, que eles fizeram um levantamento de iniciativas na área de cidades sustentáveis. Então, tinham muitas organizações, muitas metodologias, dentro de diversos temas. Então, cidades sustentáveis é bastante amplo, então tinham aproximadamente aí 200 organizações, 200 iniciativas mapeadas. E aí nós fizemos também um levantamento com os empreendedores. Então, o André passou um questionário, que acho que grande parte de vocês deve ter recebido, para que vocês apontassem também iniciativas nessa área de participação e de cidades sustentáveis. Então, com esse grande grupo, nós começamos a fazer uma classificação e a determinar alguns critérios para que a gente conseguisse ter uma lista mais alinhada ao propósito desse projeto. Então, a primeira coisa que a gente fez foi avaliar o que estava bem sistematizado. Então, o que desse conjunto de organizações e iniciativas a gente conseguia extrair uma metodologia ou uma ferramenta. E aí aqui a gente já pôde ver que existem várias experiências, mas quando a gente vai ver a sistematização, aí já não é tanta coisa assim. E aí, muitas vezes, a gente vai falar, poxa, mas tem muita coisa que sim está sistematizada, mas não chega nesse sentido que eu estou falando. Então, que tem realmente um detalhe grande que seja possível de ser replicado. Então, esse foi o nosso filtro. O que está bem documentado e pronto para ser replicado. Então, algumas coisas acabaram não entrando e até as pessoas falavam, poxa, mas está quase pronto. E aí a gente não colocou dessa vez, porque a ideia também é que isso seja um primeiro levantamento. E a gente depois vai completando e vão ter outras edições desse conteúdo, conforme outras coisas forem ficando prontas ou sistematizadas. E então, esse foi o primeiro filtro. De 200, a gente passou para 40, né, metodologias e ferramentas. E depois, nós fizemos uma opção, como aqui a gente está falando de etapas mais amplas e desse olhar da cidade, não sob uma temática específica, mas de um olhar mais amplo. Então, a gente acabou selecionando as ferramentas que não tratam de um tema específico. Vou dar um exemplo. Tinha um material riquíssimo do ICLEI, que trata sobre mudanças climáticas no município. A gente acabou não incluindo aqui, porque ele trata de um assunto que é bastante específico, que é mudanças climáticas. Tá? Então, aqui a gente fez uma opção por ter um olhar um pouco mais amplo. Bom, esse é mais ou menos o painel que a gente chegou de metodologias, ferramentas. E aí, como eu falei para vocês, que tem bastante coisa, a gente também colocou esse bloco das organizações, que tem essa atuação bastante relevante no tema de cidades e de participação cidadã no planejamento das cidades. E incluímos também alguns casos. Tá? E aí são casos que estavam, enfim, bem próximos da nossa rede. A gente não fez uma pesquisa exaustiva dos casos. Então, alguns deles vão ser apresentados aqui hoje, logo na sequência da minha fala. E aí, as ferramentas e metodologias, a gente dividiu nessas etapas que foram determinadas. Então, nesse projeto, a gente está trabalhando, como o André já explicou, né, com esse arcabouço. Então, quais são as ferramentas que podem apoiar o empreendedor nessa fase de sensibilização, mobilização e engajamento? E aí aqui tem alguns exemplos, né? Por exemplo, ali que entrou a escola de ativismo, que tem vários manuais de como organizar uma mobilização, coisas desse tipo. Em diagnóstico, que a gente vê uma concentração
grande até de metodologias e ferramentas, formulação, implementação, avaliação e monitoramento. Então, como eu falei, o nosso critério foi de metodologias e ferramentas que estivessem bem documentadas e prontas para serem replicadas. Então, a gente tem aqui tanto ferramentas que são totalmente gratuitas, quanto algumas coisas que não são. Tá? Então, é importante também a gente salientar que existem esses dois blocos. Bom, vocês têm esse material, e aí, como eu falei antes, a ideia é que ele seja algo vivo, então, que a gente também hoje, durante as discussões, consiga captar de vocês o que mais existe. E aqui o modelo da ficha que a gente criou. Então, para ferramentas e metodologias, a gente criou esse modelinho de ficha, que é para ser algo bastante resumido, só para você conseguir ver em uma página do que está sendo falado. Então, aqui tem o que é a metodologia, como que atua, onde atua, qual é a constituição jurídica, o modelo de negócio e quais são, mais ou menos, os principais resultados que já foram observados. Aí, aqui, a gente pegou o que tem de informação disponível e pública. Tá? A gente não fez entrevista individual com o dono de o responsável por cada metodologia, por cada ferramenta. Então, aqui as informações foram basicamente tiradas do site oficial de cada iniciativa mapeada aqui. E, quando a gente começou também a fazer essa sistematização e comparar, de certa forma, uma iniciativa com outra, algumas coisas foram ficando também claras, e a gente achou que poderia ajudar a incluir isso no material. Então, existe um bloquinho aqui embaixo que dá algumas informações adicionais de cada iniciativa mapeada aqui. Então, aqui a gente fala relevância, replicabilidade e a facilidade de implementação, porque, às vezes, lendo, não dá para ter muito a ideia do quanto é fácil ou difícil de replicar cada coisa, de implementar. Ih, travou. Aqui. E depois, no material, logo na sequência dessas fichas, né, que tem um resumo aí de cada iniciativa, tem também a descrição de alguns casos. Então, como eu falei, existem alguns casos, algumas experiências no Brasil que percorrem aquelas etapas que a gente viu antes, e a gente traz algumas para ilustrar, e que vai ser o tema do próximo painel. Aqui, como eu falei, não foi feita uma pesquisa exaustiva, então, se vocês tiverem outros exemplos, é muito rico, super bem-vindo para a gente complementar e para a gente aprender também. Então, aqui, para citar um pouco, tem o caso do projeto Juruti Sustentável, que é uma metodologia que seguiu a Agenda 21, que aconteceu em Juruti, foi construído um diagnóstico participativo, a população criou os indicadores. Hoje existe um instituto na cidade que continua participando, e mais detalhes desse caso e de alguns outros, eles estão sistematizados em um outro material que está disponível lá fora, que foi um trabalho que o Arapiaú fez junto com o GVSES, e aí, quando vocês forem embora, se quiserem mais detalhes, o material está lá disponível. A plataforma Cidades Sustentáveis, que é um caso muito consolidado, que oferece para os prefeitos, né, uma agenda de desenvolvimento sustentável alinhada aos ODS, que tem vários municípios signatários no Brasil, e tem aí esse conjunto de indicadores, e aí metodologia, ferramenta, que depois a sociedade civil se mobiliza, se organiza para fazer o monitoramento. E aí os casos mais bem-sucedidos da plataforma são nas cidades onde o monitoramento e a participação cidadã é bem estabelecida. A Casa Fluminense, que é um caso na região metropolitana do Rio, que construiu uma agenda para a região, com esse olhar de região metropolitana, conseguiu o compromisso dos candidatos no ano passado. Existem prefeitos comprometidos esse ano, e agora a organização tem o desafio de fazer com que a agenda proposta seja, de fato, implementada por esses prefeitos. O próximo aqui, né, os outros 3 casos,
que é o Sobral de Futuro, Três Lagoas e o Codem de Maringá, que eu não vou falar porque é exatamente o tema do próximo painel. E, ao final do guia, nas conversas com os empreendedores, então, como o André falou, nós fizemos diversas entrevistas, apareceu muito, então a gente perguntou, né, para vários se era importante fazer esse levantamento, se via valor realmente nesse mapeamento de metodologias e ferramentas, e a resposta que a gente teve aqui, de uma forma resumida, foi que sim, é importante, mas não suficiente. Então, existem muitas outras coisas que precisam ser olhadas. E duas delas é o que está escrito aqui, que a gente incluiu no guia de uma forma resumida, que é como tudo isso dialoga com a organização e a institucionalidade local. Então, existem já diversos espaços estabelecidos no município para a participação. Então, tem também... o empreendedor ele tem a oportunidade de participar com qualidade desses espaços já estabelecidos. Quais são esses espaços, como eles funcionam? Então, isso é um pouco do que está nesse capítulo do guia. Conselhos, conferências, é uma breve descrição sobre isso. E outro ponto que surgiu como sendo bastante relevante e fundamental para o sucesso de projetos como esses que a gente está falando é a questão do financiamento. Tanto o financiamento para manutenção dessa organização de participação cidadã, quanto o financiamento para os projetos propostos em uma agenda. Então, como que a sociedade civil pode dialogar com o poder público para construir junto e apoiar, se for o caso, essas estratégias de financiamento. Então, esse é um pouco do que a gente mapeou nesse trabalho. O guia, vocês estão com ele em mãos. Vai ser feita uma discussão em cima de tudo que está escrito aí nas mesas, no painel depois. Bom, gente, falar só rapidinho para a gente encerrar e para a próxima atividade. Esse guia aqui que a gente apresentou hoje para vocês, ele é só uma sistematização do projeto que a gente está desenvolvendo na RAPS e que a gente está deixando o convite aqui para vocês participarem. Aqui eu coloquei a gente colocou um pouco dos princípios, então, da Agenda 21, que a gente entende que esses processos devem passar, e falar um pouco dos próximos passos a partir de agora. Nas mesas, a gente quer conversar com vocês sobre, basicamente, como isso bate em vocês. Se vocês se sentem motivados, vocês se sentem chamados para esse tipo de ação, né? Não só os empreendedores, mas também acho que o caso de Maringá deixa claro como o próprio poder público, as lideranças políticas que estão investidas em cargos podem se beneficiar desses processos, podem fortalecer os seus próprios processos de construção e transformação da realidade local. E o grande objetivo do projeto, então, é testar a participação dos empreendedores cívicos e das lideranças nesses processos, e testar a efetividade dessas metodologias e ferramentas que a gente mapeou. Aqui no último item dos princípios, a gente fez questão de colocar a prevalência das ações de campo, porque o nosso guia ele dá muita atenção para essas ferramentas, muitas ferramentas digitais que estão aí, que podem ser utilizadas, mas a gente entende, como ficou bem claro aqui pelas falas, que essas ferramentas não vão ter efetividade se não tiver uma ação consistente no campo de engajamento, né, da população. A gente pretende também fazer projetos pilotos em algumas cidades, então isso só vai acontecer a partir de algum planejamento aqui dentro da RAPS, que é basicamente o apoio de vocês, né, como vocês vão se engajar. A gente está construindo também... dentro da RAPS, os comitês da RAPS nos estados, a gente já tem a primeira experiência de Santa Catarina, que tem um comitê consistente formado lá. Estamos formando outros comitês em outros estados. Então, esses pilotos vão depender de que as cidades que eventualmente venham a ser piloto estejam já com um grupo de líderes, empreendedores cívicos engajados na construção desses comitês.
Vamos depender da contribuição de vocês para o desenvolvimento do projeto, que a gente começa agora nas mesas. A gente colocou esse painel grande aqui na mesa, que é justamente para vocês já continuarem, né? Muitos já responderam o formulário, muitos já conversaram com a gente, então vamos continuar esse processo de mapear, de sentir o que é relevante, quais metodologias, quais organizações e ferramentas estão aí que a gente ainda não mapeou. E também a diversidade regional e perfil de município vão contar para isso. Isso ainda precisa ser estruturado dentro de uma agenda de construir uma governança para esse projeto, de construir uma governança metodológica para a aplicação desses pilotos, a selecionação das cidades e o financiamento para que isso aconteça, obviamente. Então é isso. Além disso, a gente vai pensar um pouco em qual é a ação, qual é o apoio que a RAPS vai dar aos empreendedores cívicos e às lideranças que se envolverem nesses projetos. E nisso a gente já vai ter o curso que vocês, todo mundo aqui já fez a doação, já viu os cursos que vão ter para obter seu desconto. E as atividades, a gente vai ter um curso de empreendedorismo cívico e transformação local, que basicamente a gente vai falar desses processos que estão aí no guia, no dia 23 e 24 de setembro. A gente vai aperfeiçoar esse guia, vamos fazer, continuar esse mapeamento, descrever essas fichas. Queremos ouvir de vocês se essas fichas que a gente fez para metodologias e ferramentas estão ali descritas, fazem sentido, que tipo de outra informação a gente podia colocar ali. E também pensar em uma forma de integração e cooperação das lideranças envolvidas nesses processos. Então, vamos construir uma plataforma, vamos fazer eventos, como que a gente vai fazer com que esses pilotos, não só esses pilotos que venham a acontecer, como a própria ação individual de cada empreendedor possa ser fortalecida e possa aí fazer parte de uma rede que somos de cooperação. Nesse sentido, também fica o convite para vocês mandarem o e-mail para a RAPS ou para a Piauí, com outras sugestões e ficarem atentos para a continuidade dessa agenda de construção desse projeto Empreendendo Cidades e Territórios Sustentáveis. Deixar bem claro que tudo que está nesse guia é um primeiro mapeamento e que a gente conta com vocês para continuar isso.